Já estamos de volta com o programa Fashion e agora nós vamos conversar com ela, que é a advogada Jussara Tavares, no quadro O que Diz a Lei. E o tema de hoje que a gente vai debater, tirar algumas dúvidas, é o direito do portador de visão monocular. Então, se você tem dúvidas, fica ligadinho que nós trouxemos também uma convidada super especial, que é a oftalmologista Marília Bezerra, que está aqui conosco também. Sejam bem-vindas, seja bem-vinda mais uma vez, né, Jussara? É muito bom estar aqui, Séries. Eu estou tendo um retorno muito bom, né, das pessoas, o feedback. Que bom. As pessoas estão gostando muito das informações que a gente está trazendo. E sempre é um prazer estar aqui. E hoje, com a minha amiga, né, e médica, doutora Marília, para fazer esse bate-papo e a gente trazer essa novidade, que é o portador de deficiência, a visão monocular. Muito bem, seja bem-vinda, viu, doutora Marília? Obrigada. O papo hoje vai ser realmente muito esclarecedor. E para a gente começar, eu queria que você nos dissesse qual é o conceito da visão monocular para a medicina. O que é que isso significa? Tá, primeiro é um prazer estar aqui no seu programa e ter tido esse convite especial da minha amiga há 6 anos, através dos nossos filhos. Que bom! De Jussara. E aí vou falar um pouquinho para vocês sobre esse termo visão monocular. A Organização Mundial de Saúde, ela tem um código internacional de doenças que a gente, através desse código, a gente consegue dizer quem são os pacientes com visão monocular. Então, o que é que acontece? Se o paciente ele enxerga bem por um olho e no outro olho ele tem uma deficiência importante, ele tem uma quantidade de visão, de letras, que ele não enxerga, a gente considera ele como visão monocular. E que termo seria esse? Recentemente, houve uma mudança. Esse código internacional, ele dizia que o paciente que um dos olhos tivesse uma visão menor do que 20/400, que eu vou explicar depois, certo, ele seria considerado como uma cegueira monocular. E aí, ano passado, teve uma revisão, e essa visão, ela baixou, foi para 20/200. Então, se um paciente, ele no consultório, no exame do consultório, ele tem um dos olhos bom e o outro olho, ele tem uma visão menor do que 20/200, ele já é considerado como um portador de visão monocular. Doutora Marília, qual é o exame que detecta o grau dessa visão? Então, é um exame simples, é um exame de consultório mesmo. Na verdade, é o exame inicial que a gente faz no consultório. O paciente senta naquela cadeira e a gente vai medir a acuidade visual dele. A gente tem umas tabelas que são padronizadas para uma distância de mais ou menos 6 metros. E as letras elas começam grandes e vão diminuindo. Acho que todo mundo aí já deve ter feito esse exame. Certo? Que é o exame para fazer os óculos. Só que Sim. a gente pede para o paciente colocar os óculos dele. Sim. E a gente mede o quanto ele enxerga de forma individual cada olho. Sim. Então, a gente faz de um olho, o paciente enxerga bem. A gente vai para o outro olho e aí ele só consegue ver uma letra grande, que a gente já tem padronizado essas tabelas, que no caso hoje, pelo novo Código Internacional de Doenças, é o 20/200. Então, é um exame simples mesmo de consultório. Não precisa de exames complementares, de exames mais detalhados. Na lei também fala, que eu estava até conversando com a Jussara, a respeito do campo visual. Então, o paciente, às vezes, ele pode ter uma visão central boa, mas se ele tiver um campo visual de um dos olhos menor do que 10%, que a gente vê também pelo campo visual, Sim. ele também é considerado como cegueira monocular. E aí a gente pede a campimetria, que é o exame para medir o campo visual do paciente. Então, é um diagnóstico que é um diagnóstico simples. A gente tem diversas causas de cegueira monocular. Para a gente descobrir a causa dessa cegueira, a gente precisa de exames complementares. Mas, como eu estava falando para a Jussara, para a gente dar o laudo de cegueira monocular, eu costumo, nos meus pacientes, sempre colocar o CID, que é o Código de Cegueira Monocular, que é o 54.4. Sim. E eu sempre coloco também a causa dessa cegueira. Mas não é considerado obrigatório, certo? Essa causa. Agora, doutora Marília, quem é cego de um olho, né? Essa condição é só para quem nasce? É de nascença ou ele pode vir a ser com um acidente, com o passar dos anos?
Isso. O paciente ele pode nascer cego por algumas causas congênitas, como, por exemplo, glaucoma congênito, uma catarata congênita, ou alguma tumoração, alguma infecção, uma cicatriz importante no fundo do olho. Por isso é importante, eu sei que não é o tema, mas é importante o teste do olhinho, que a gente faz nos primeiros 30 dias de vida, para detectar essas causas, porque algumas podem ser tratadas, mas também, ao decorrer da vida, tanto infância como vida adulta, o paciente pode adquirir uma cegueira também, um trauma, um glaucoma, uma degeneração na retina. O próprio diabetes também pode causar alterações que, dependendo do nível, a gente não consegue reverter. Então, existem diversas causas. Aí, Séries, é importante, né, essa pergunta, porque hoje, como portador de deficiência, o monocular, ele pode nascer, como a doutora Marília falou, né, ser cego de um olho, popularmente falando, e ele pode adquirir a cegueira. E isso para o direito, né, para a parte que eu vou falar que me cabe, né, que é a aposentadoria para o portador de deficiência, é onde vai dar toda a diferença. Né, é onde vai trazer a diferença para a gente. Por quê? Um exemplo, um concursado que ele já entrou no concurso público por ser portador de deficiência, tudo bem. Mas, como a visão monocular não era considerada, né, deficiência, ele hoje pode entrar no concurso público dentro dessa parte para os deficientes. Né? Então, e aquele concursado, vamos, por exemplo, também, ele está trabalhando, ele não era cego, aconteceu algum acidente ou algumas causas dessas que a doutora Marília falou, e ele perde a visão. Então, o que é que vai acontecer com ele? Já que ele não entrou como deficiente. Aí a lei, né, que é da aposentadoria portador de deficiência, vai estar estabelecendo tudo isso, né, e eu vou explicar um pouquinho mais na frente, porque eu quero que a doutora Marília fale mais algumas coisas, mas essa parte é muito importante para a gente entender. Perfeito. Marília, quais são os desafios, né, de uma pessoa que é monocular? Então, um paciente cego monocular, né, que enxerga apenas por um dos olhos, ele pode, em minha opinião, ele pode ter uma vida normal. Só que ele vai apresentar algumas dificuldades. Né? Algumas limitações. Algumas limitações. Quais são essas principais limitações que eu interpreto? Principalmente em longas distâncias, em questão de profundidade. Então, ele perde, porque para a gente ter a profundidade, a gente precisa ter a visão dos dois olhos. Então, um paciente que enxerga apenas por um olho, ele vai ter um pouco de dificuldade nas atividades que exigem profundidade. E isso, às vezes, dependendo do local de trabalho, ele precisa até ser mudado de função. E também em lateralidade. Né? Então, para dirigir, ele pode dirigir, o deficiente monocular, para carteira A e B, que é carro normal, ele não vai poder dirigir caminhões, mas A e B ele pode tirar a carteira tranquilo, mas dirigir com todo cuidado, né? Porque ele perde um pouco dessa lateralidade na hora de olhar para os lados, de fazer uma ultrapassagem, de fazer uma baliza. Então, essas são mais as limitações na lateralidade, profundidade e longas distâncias. Aí eu entro novamente nessa essa questão que ela falou da questão de dirigir, de poder dirigir. Aí vamos estabelecer o caso de um motorista de ônibus, de caminhão. Né? Ele não está incapaz para trabalhar. Né? Ele é considerado um deficiente, agora pela nova lei. Né? Mas ele não é incapaz para o trabalho, mas ele se enquadra dentro do portador de deficiência, e isso traz para ele uma redução no tempo para ele se aposentar. Então, por isso que é importante essas avaliações, né, e essa inovação na legislação para o portador de deficiência monocular. Agora, doutora Marília, há a possibilidade da recuperação da perda total da visão? Então, o que é que acontece? A maioria das causas de cegueira, elas são irreversíveis. Quando a gente dá um laudo de que o paciente é cego, então ele tem uma visão menor do que 20/200, que é daquele código que eu falei anteriormente, que é uma coisa mais técnica isso.
a maioria das vezes é irreversível. Certo. Ele teve um glaucoma que não tratou e perdeu a visão, ele teve uma alteração importante de diabetes na retina, ele teve uma degeneração da retina por causa da idade, ou teve um trauma, que aí perdeu um dos olhos, precisou ser retirado, tem uma cicatriz. Isso aí é tudo irreversível. Mas tem 2 casos que a gente pode dar o laudo meio que temporário, até porque pode ser reavaliado depois pelo INSS, que são o caso de catarata. O paciente tem uma catarata muito grande e que a catarata ela é reversível. Você opera e o paciente volta a enxergar. Então, teoricamente, ele não é um cego. Certo? Mas alguns pacientes podem ter algum impedimento de fazer a cirurgia. Alguma contraindicação, ou pela idade, é muito idoso. Enfim, nesse caso, ele poderia ser reversível. E um outro caso também, que acontece, é bem comum, é um paciente que tem um grau pequenininho no olho e no outro olho ele tem um grau muito alto, que ele não consegue usar óculos, porque a gente tem um limite de diferença de graus entre os 2 olhos que a gente consegue usar. Então, se existir essa diferença muito grande, que ele não consegue usar óculos, por algum motivo não consegue usar lente de contato, ou não consegue fazer cirurgia para corrigir esse grau que é muito alto, a gente também pode enquadrar ele como uma cegueira monocular e seria, teoricamente, não é irreversível, porque se ele usasse a correção, ele conseguiria enxergar, certo? Aí o interessante nisso é porque, como a lei estabeleceu que é portador de deficiência visual, né, o monocular, então, independente desses prognósticos, sendo enquadrado dentro do CID, né, que a doutora Marília especificou, então, ele é deficiente. Isso não quer dizer que ele vai conseguir um benefício de aposentadoria por invalidez, mas ele pode conseguir o quê? Uma aposentadoria ao portador de deficiência, que tem essas reduções que eu falei, de idade e tempo de serviço. Então, o médico se preocupa muito na hora de fazer esse laudo, de atestar, né, porque é muito importante ser diagnosticado corretamente e o portador de visão monocular saber o que fazer com aquilo ali, né? Então, muitas vezes as pessoas procuram pessoas que não entendem da área, né, principalmente do direito previdenciário, e termina colocando a perder um direito que a pessoa tem, né? Essa lei foi agora, dia 23 de março, então é importante esses esclarecimentos, existem muitos portadores de visão monocular, né? E pode ser adquirida, né, pode ser de nascença, pode ter causado através de um acidente. E para essas pessoas também, trabalhadores que trabalham num caminhão, né, eu falei do concurso público, mas vamos falar de empregados. Ele se acidentou. Isso. Dentro do direito, a lei traz alguma novidade para quem é portador? Justamente essa novidade. Não, fora essa, teria outras novidades? Tem muitas novidades, certo, né? Por quê? O que é que acontece? O portador de visão monocular hoje é considerado deficiente. Antes não era. Então, a gente não podia enquadrar ele como deficiente. Então, a gente ia por outros caminhos. Ia pelo caminho de um auxílio-doença, né, de uma aposentadoria por invalidez, caso ele realmente ficasse ali inválido, incapaz para aquela atividade habitual dele. Hoje não. Hoje a gente vai enquadrar ele como um portador de deficiente. Tá. Então, ele vai para a aposentadoria ao portador de deficiência. E isso é bom, por quê? Porque existem as reduções, né? Tanto de tempo por idade, se for uma aposentadoria por idade, reduz em 5 anos, para homem e para mulher, e também no tempo de contribuição. Existe uma redução também bem considerável para a aposentadoria por tempo de contribuição para o portador de deficiência. Isso inclui tanto o monocular, né, a visão, a gente está trazendo esse tema específico por causa dessa publicação, dessa lei que foi sancionada agora dia 23 de março. Então, a gente quer trazer o que há de mais novo, né, dentro do direito para o quadro. Mas ele vai se enquadrar em todos os direitos que o deficiente tem. Né? Inclusive, a gente estava comentando sobre a vacina, né, doutora Marília? Isso. Então, eu até ontem eu recebi o telefonema de uma pessoa que viu que eu vim aqui hoje e perguntou essa questão da vacina. Porque alguns médicos estão
tá tendo uma história aí de uns laudos, né, meio errados, enfim. E aí, o que é que acontece? Como, por lei, o paciente que tem visão monocular, ele foi enquadrado como deficiente, então, se pela PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, o deficiente visual, ele entrou também com direito à vacina, então, os portadores de visão monocular, agora, como são por lei deficientes, eles também vão ter direito a entrar na fila agora da vacinação, na lista que já está acontecendo, né? Então, a gente tem recebido muitos pacientes para pegar os laudos. Agora, qual seria a avaliação que realmente assegure essa pessoa de que ela é deficiente, que ela tem todos os direitos? Qual seria esse tipo de avaliação? No caso, a lei estabelece que pode ser feita uma avaliação psicossocial. Certo. Né? O médico vai diagnosticar CID H54.4. Então, é essa ele vai que é a diagnosticar. avaliação que é chamada... Isso, eu estava falando para a Jussara. O laudo principal para a visão monocular é pelo médico oftalmologista. Certo? É com exame simples, de consultório, e que a gente consegue dizer claramente que ele é visão monocular. E esse assegura ele de todos os direitos. Isso aí, teoricamente, assegura. Aí é onde entra. Aí o que é essa avaliação biopsicossocial. Exatamente. É difícil essa palavra, repetir várias vezes para não errar. Pois é, ela pode ser feita. Isso vai envolver tanto assistentes sociais como o médico, né? O médico na parte do diagnóstico, e assistentes sociais ou psicólogos, porque vai ser avaliado para o portador de deficiência o local onde ele mora, se ele tem acesso às políticas públicas, à internet, né? Então, assim, é tudo relacionado ao portador de deficiência. Então, essa avaliação vai ser vista para a questão de benefícios previdenciários. Em específico, o benefício assistencial portador de deficiência, também conhecido como LOAS, ou amparo social, que as pessoas falam muito. Então, essa avaliação é dentro da área do direito, do benefício assistencial, né, que envolve essa interdisciplinariedade né, de funções para poder estabelecer. Aquela pessoa ela é portadora de deficiência e ela vive em um ambiente, em um local que ela não tem acesso, né? Ela é de baixa renda, ela não tem acesso às políticas públicas, como eu falei, à internet, ou a se reenquadrar dentro do mercado de trabalho, ou a se enquadrar no mercado de trabalho por ser deficiente e por ser né, considerado como uma pessoa de baixa renda. E ela sendo considerada essa pessoa né, deficiente, né? Quais são os principais direitos? Eu sei que você já elencou vários benefícios aí, mas teria outros específicos que a maioria das pessoas ainda não sabe, Jussara. Pois é. A gente trouxe aqui, né? A aposentadoria, o portador deficiente. Sim. A gente trouxe os benefícios assistenciais, sim, né? Que é para as pessoas de baixa renda. Sim. E também isenções de imposto de renda. Perfeito. Porque várias pessoas portadoras de deficiência têm isenção de imposto de renda. Então, os monoculares vão atrás dos seus direitos para pedir as declarações para tirar aquela incidência do imposto de renda das suas declarações. Mas para garantir e ter esses direitos, faz como, amiga? Vai para onde? Procura um advogado? Procura Jussara. Procura a doutora Jussara. Tem que procurar sempre um advogado de sua confiança. Né? Você procura um advogado de sua confiança, né? Procure se informar, né? Procure, não vá assim nas primeiras informações. Né? E eu sempre digo, é muito bom a gente ter alguém de confiança para a gente procurar. Então, eu estou vindo aqui justamente para dizer isso, né? É muitos direitos, né? Então, e eu vi que tem uma porcentagem enorme, eu não sei, de portadores de visão monocular que eu nem imaginava. Eu não estou recordando aqui a porcentagem que eu li, mas é uma gama muito grande de pessoas portadores, né? E que agora vão ter que ir atrás dos seus direitos. Pois é, e eu estou recebendo algumas mensagens aqui, sei lá, desde hoje. Mas deixa eu fazer uma perguntinha, certo? Só um minutinho aqui. Veja só, qual a diferença entre o benefício assistencial para um portador de cegueira e
cegueira de um olho, né, no caso, é o que a gente está falando, e é uma aposentadoria para esta mesma pessoa. Qual é a diferença dos dois? A diferença, muitas pessoas, né, que são de baixa renda, elas chegam para a gente e às vezes dizem que estão recebendo um benefício, que é uma aposentadoria, o que é uma aposentadoria. E às vezes elas não têm a qualidade segurada, ela não é um segurado do INSS. Então ela não vai se enquadrar dentro do direito para uma aposentadoria ao portador de deficiência. Ela vai se enquadrar dentro do benefício assistencial ao portador de deficiência. Né? Então, a grande diferença é essa, que a aposentadoria ao portador de deficiência é para aquelas pessoas que trabalham, né, que contribuem para o INSS, são segurados do INSS, e o benefício assistencial são para todas as pessoas comuns, cidadãos, que não contribuem, que não têm condição, que é de baixa renda. Né? Então, tanto aquela pessoa que é o trabalhador, ele está se beneficiando porque está tendo redução no tempo, como também na idade para ele conseguir se aposentar, como a pessoa comum, cidadão, que antes, para o INSS, ele não reconhecia o cego de um olho como deficiente, então ele não se enquadrava dentro da lei do LOAS, né? O LOAS, dentro do benefício assistencial, e agora não. Com o diagnóstico, ele é um portador de deficiência e, pela lei, né, se ele se enquadrar dentro do baixa renda, ele vai ter direito ao benefício assistencial. Tem um prazo para se conseguir esse benefício? Não. Ou ele independe? Não, não tem um prazo. Mas o benefício assistencial, após ser concedido, ele pode ser reavaliado a cada 2 anos. Então, é uma garantia de pelo menos 2 anos, né, que o benefício é concedido para aquela pessoa, o benefício assistencial, e pode ser reavaliado. A aposentadoria ao portador de deficiência, não. Após ele se aposentar, é uma aposentadoria definitiva. Certo. E vamos supor que esse deficiente que tem essa assistência, esse benefício, ele venha a falecer. Passa para a família, para os filhos, esse benefício? O benefício assistencial, não. Por quê? Porque não é benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas, o benefício assistencial morre com você, ele não deixa pensão, né, para deixar bem claro para as pessoas que ele não é uma aposentadoria. Sim. A aposentadoria, sim, ao portador de deficiência, quando essa pessoa falecer, ele vai deixar pensão para os seus dependentes, porque ele era um contribuinte, um segurado do INSS. Pessoa que é considerada deficiente, né, monocular, visão monocular, ele, mesmo que ele seja considerado deficiente, ele receba, né, por isso, ele pode trabalhar? Pode trabalhar. É exatamente essa diferença que a gente estava colocando. Ele não é considerado incapaz. Perfeito. Né? Ele é considerado um deficiente visual. Né? Então, para a lei, ele pode trabalhar, ele vai ter umas reduções para a sua aposentadoria. Certo. Para o benefício assistencial, o que é que acontece? Ele vai ser considerado um deficiente, ele vai receber um benefício por conta de várias avaliações que envolvem questão da renda, e se essa pessoa tiver acesso à oportunidade de um emprego, ele poderá trabalhar, mas ele não poderá ficar com o benefício assistencial. Olha só, por que eu reforcei isso? Porque até então, muitas pessoas que eu já conversei sobre o assunto, comentam que quando você é considerada deficiente, você tem direito a um benefício, você não precisa trabalhar mais. E tem pessoas que continuam achando que para aí. Aí deixa de sonhar, deixa de crescer, Exatamente. Deixa de dar uma melhor qualidade de vida para a sua família, porque fica 100% dependente daquela aposentadoria, não é isso, Sara? Exatamente. E a gente está aqui para dizer isso, né? O deficiente, ele não é incapaz. Ele tem apenas uma deficiência, que ele pode trabalhar, como a gente discutiu aqui, eu achei muito importante essa questão do motorista, né, a questão da profundidade, da visão, como a doutora Marília falou, porque ele pode sim, né, ter certas limitações, mas não incapacitar totalmente para aquela função. Então, ele vai ter benefícios, né, por quê? Porque ele é um deficiente, ele é um portador de deficiência, então ele vai ter benefícios na lei, é isso que a lei está trazendo, né, reduções, porque ele vai se enquadrar dentro da legislação previdenciária como portador de deficiência, a legislação é bem específica para o portador de deficiência,
Então, ele vai ter benefícios também de isenções tributárias nas políticas públicas, né, como a gente acabou de falar, a vacina do Covid. Então, ele não é considerado um incapaz, né, ele é considerado um deficiente. Doutora Marília, para quem não tem condições de ter um acompanhamento médico, plano de saúde, ou mesmo condições financeiras, há algum sistema, algum órgão que possa estar acompanhando esse deficiente de forma gratuita? Então, aqui em João Pessoa tem a FUNAD, né? Sim. Que é... Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência. Eu sei disso porque minha mãe mora do lado e a minha vida toda foi decorando aquela frase. FUNAD é incrível, gente, é incrível, incrível. Então, a FUNAD, ela presta esse serviço, né, aos portadores de deficiência, né? Tanto o acompanhamento da deficiência em si, com a inclusão do paciente, como também a parte psicológica, que eu acho que é bem importante, né? É essencial. Que você estava falando, né? Às vezes, depende muito da personalidade de cada um. Para um paciente, às vezes, no caso de cego monocular, né? Sim. Ele leva a vida normalmente, consegue encarar aquilo, vai ser beneficiado apenas com redução, com a vacinação e outros benefícios, mas, às vezes, a depender da personalidade da pessoa e do momento que a pessoa está dizendo, você falar para o paciente que o paciente não vai mais voltar a enxergar, para mim é uma das coisas que hoje eu já acostumei mais, mas é bem difícil. E às vezes para aquela pessoa isso é uma notícia difícil. Então isso afeta bastante, por isso que tem essas avaliações biopsicossociais, porque eu acho que eles avaliam também essa parte psicológica, porque tem gente que fica né? com o emocional bastante abalado. Verdade. Né? Mas a FUNAD está aí para prestar essa assistência. Que ótimo. Sério, só para acrescentar um pouco sobre essa avaliação, ela considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação, que é essa questão de acesso a políticas públicas ou à internet. Muito bem. Menina, só tenho que agradecer. Foi ótimo. Para mim foi Obrigada. Uma aula, porque assim a gente precisa, como sociedade, entender para poder ajudar também, para poder orientar quem não sabe e até respeitar também os limites daqueles que têm nessa dificuldade. Muito obrigada, viu? Arrasaram. Obrigada a você. Eu agradeço também o convite, também fico grata. Como é uma lei nova, né, a parte médica eu já tinha mais conhecimento, mas assim, Jussara acrescentou muito, eu também aprendi muito hoje aqui. Sim. Não sabia a diferença entre aposentadoria e benefício assistencial. Pois é. Aprendi aqui no sábado à tarde. Diga aí. E estou muito grata também. Obrigada pelo convite. É o quadro que diz a lei, viu? Nos informando aí todo sábado. Eu que fico assim muito lisonjeada com tudo, né, com suas palavras. Marília é minha amiga, né, mas muito competente dentro do trabalho dela. E eu fico muito emocionada com essas palavras e eu só quero trazer pessoas assim, viu, Séries, para esse quadro. E traga mesmo, porque você hoje tem um papel muito importante na sociedade, Sara. Você não tem noção. Bom, eu vou encerrando, né, que já chegou minha hora. Antes que ela chore. E eu choro junto, porque eu me emociono também. Eu estou aqui só me segurando, porque é muito importante esclarecer aqueles que não sabem. E eu vou indo, porque senão a apresentadora chora também. Tá? Bom, aguarda aí só um pouquinho, que eu vou só encerrar o programa. Pessoal, obrigada pelo seu carinho, obrigada por sua audiência. Mandar um beijo super especial para a equipe lá da Tainand Story, para a Sofia, que hoje ela arrasou na minha produção. Teve elogios, viu, Sofia? No look aqui. Pois é, esse é um look da nova coleção da Tainand Story. Então, aproveita. Olha só, isso é uma calça, né, com um croppedzinho. Eu botei essa blusinha aqui, né, para dar um certo charme, esconder também mais a barriguinha e tudo mais dentro da coleção. Esse brinco faz parte da coleção da Carol Falcão, disponível também na Tainand Stories. Tá vendo aqui? Então, pode chegar lá que você sai prontíssima, minha filha. Com Sofia, assim, é o look completo. São os acessórios e ela dá umas dicas ainda, viu? Pois é, mandar um beijo super especial para a equipe do G Amarante Beauty Salon, que fez o meu cabelo, né? Geise sempre atenciosa, né? Me socorreu essa semana para pintar o cabelo. Claro que a apresentadora aqui tem que dar um grau no cabelo, né?
Pois é, então um beijo super especial aí para ela também. E Geise, que é terapeuta capilar, vou até avisar, viu? Tá com um tratamento super especial para você que está com queda de cabelo, né? Muita seborreia, tá com algum probleminha, olha, procure, porque Geise está se especializando no assunto. Ela está tendo ótimos resultados com os tratamentos que ela vem fazendo. Inclusive, eu vou até ela essa semana, porque eu tive uma queda muito acentuada de cabelo na pandemia. Eu canso de dizer aqui, realmente a ansiedade, né? Todo esse novo momento que nós estamos vivendo, realmente assim, me pegou de surpresa. E para administrar, e casa, e filho, e tá em casa, e a empresa é suspensa, e realmente assim, mexeu um pouco com as emoções. Tive essa queda de cabelo, que não foi pouca não, foi muito, tá aqui, mas foi luta. Então, você que também, isso é uma dica que eu dou para você, para que você também aí, né, recupere aí o seu fio de cabelo. Bom, então um beijo para vocês, muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada por sua atenção, por sua audiência. A gente faz esse programa com muito amor, com muito carinho, para passar muita informação para vocês. Então até sábado, se Deus assim permitir. Cola que é sucesso!